sábado. Feliz sábado. Famílias, Daniel, Timóteo, Marcinha, Ariane e Carlos. Duas famílias novas nas montanhas. Estamos felizes que vocês tiveram vitória ao sair da cidade. Amém. Recentemente, você chegou há menos de uma semana, né? Isso. Não, vai fazer 2 semanas amanhã. Quase 2 semanas. E então vocês vão contar como que vocês tiveram vitória para motivar outras famílias a também dar esse passo. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram, como superaram, né, provas. E que uma mensagem bíblica geral que vocês queiram dar, de motivação. Vocês também cantam, vocês têm um quarteto chamado Quarteto Preceito. Vocês vieram de que cidade, Daniel? Presidente Prudente é a cidade próxima do sítio onde a gente morava. A gente ia morar no sítio próximo a Presidente Prudente. Interior de São Paulo, vocês já moravam, portanto, no campo? Mais ou menos, né? Mais ou menos no campo já. Mas vocês não? Eles também. Nós também. Só que também, a mas cidade, em outra cidade. Presidente Prudente é um polo, eles moravam num lado do polo e nós morávamos no outro lado do polo, mas perto ali da verdade, região o nosso sítio pertencia a Iumas, que é próximo a Presidente Prudente, o sítio deles pertencia a Regente Feijó, que é próximo a Presidente Prudente. Que bom. Mas vocês são amigos há vários anos já? Como é que vocês se conheceram? Não sei se a gente começa pela infância de vocês. No caso, a Ariane e eu, a gente já se conhece há bem mais tempo que eu conheci minha própria esposa e que eu conheço o Carlos. A gente já conhecia já de... Distrito, né? Distrito. Que vira e mexe eu pregava na igreja dela quando ela era pequenininha. Ah, é? Então já começa por aí. De longas datas. Vocês são adventistas de nascimento? Não. Só eu. Só eu você. acho. Ela é de nascimento, eu com 6 anos conheci. Acho que no mesmo caso a Márcia também. Eu sou adventista de berço. Ela também é. Também. Mas como era de outra cidade... não lembrava. E você, Daniel? Eu conheci a igreja com 11 anos de idade, mas eu me batizei com 18. Certo. Como é que você conheceu? Pela mídia? Não, a mensagem do Adventismo veio por intermédio de quando a gente já morava no campo com os meus pais, mesmo não sendo adventistas, apareceu um homem na nossa casa e ele fez um convite para o meu pai na igreja com ele, e meu pai aceitou não naquele domingo, mas no outro, e depois por intermédio dele nós fomos conhecendo a verdade adventista e nos tornamos adventistas. Ok, que bom. Então vamos lá, vocês, a ênfase, o especial aqui também de nossas entrevistas para o canal do IBC é como é que conheceram a verdade presente. Sim. Né? Eu lembro que você estava presente no MV Batalha Final. Isso. Eu até anotei lá, 2015, Timóteo, que isso. faz caricatura, desenho, né? Ajudei você a desenvolver o logo do MV, o atual. O atual logo? Desenvolver não, Você vetorizou, né? Isso, vetorizei, que você só tinha uma imagem dele, né? Para colocar no Prezi, né? Precisa de ser vetorial. Exatamente. E quanto mais da azul não fica embaçada a borda, né? Exatamente. E vocês eram adventistas convencionais até certa altura, vocês vão se alternando, tá? Já que vocês se conhecem tão bem, eu vou deixar agora com vocês, tá? Okay. Como é que vocês conheceram a verdade presente e essa jornada? Então, eu recebi... já tinha um homem na nossa região, tá? O irmão José Costa, que ele já tinha pregado na nossa igreja uma vez. Eu frequentava a igreja da Vila Marcondes, Presidente Prudente. O que pregou sobre Apocalipse 17 lá no MV Batalha Final. MV. E por intermédio do José Costa que a gente conheceu o Wagner Jones, conhecemos a Justiça pela Fé, por intermédio dele, eu e o meu irmão. Aliás, ele está onde? Roraima? Não, está lá ainda. Ele está em Sete Copas, que é próximo à região onde a gente morava. Faz Presidente Prudente. É que agora ele não está mais pregando, porque eu acho que faz uns 2 anos ele teve um AVC. Então ele está se recuperando desse AVC. Certo. Então está começando a lembrar algumas coisas agora. Isso. Nós recebemos a mensagem, com o tempo a gente se tornou vegetariano e tal, mas o que mudou mais mesmo foi quando meu irmão passou aqueles áudios do Daniel Spencer, aqueles da Batalha Final. Não era da Batalha Final, na verdade era o... 5 sentidos. Os 5 sentidos. Batalha dos Sentidos, Guerra dos Sentidos. Guerra dos Sentidos. Aí foi quando eu tive aquela minha batalha comigo mesmo por causa do cinema e por causa da música. E aí foi quando teve a minha, entre aspas assim, a minha conversão para a verdade presente por intermédio daqueles áudios. E daqueles áudios, depois eu
fui crescendo até vir ao primeiro MV. Foi bem na época que a gente estava namorando que você começou a receber esses áudios. Isso, aí foi quando a gente desenvolveu uma palestra de música, porque música me tocava bastante, porque eu sempre ouvi muito rock e mesmo depois que me tornei adventista, ainda ouvi, entre aspas, o rock gospel, né? E aí, com esse tempo, né, que a gente desenvolveu essa palestra de música, foi quando surgiu o Ministério Preceitos, e foi quando eu conheci praticamente a minha esposa, a gente começou a namorar. A palestra eu apresentei por acaso, não, eu acho que foi a vontade de Deus, pela primeira vez na igreja dela, em São José dos Campos. Aí dali, depois desenvolveu o Quarteto Preceitos, e virou um grupo. Ou seja, um quarteto, digamos, a verdade presente, que procura não usar bateria. Sim, sim. Com essa uma ideologia. vestimenta modesta. Sim, sim. Nós cremos que os mortos ressuscitarão do pó, e nós, os que vivemos transformados, vamos ser. E você, Marcinha, como é que você entrou para a verdade presente? Foi através de osmose? Eu acho que, como eu sou adventista de berço, tem algumas coisas que desde pequena a gente aprendeu. Então, essa questão da maquiagem, meus pais sempre tentaram falar isso pra mim, né? Quando eu era adolescente, eu desviei um pouco dessa questão, comecei a andar com umas pessoas, então ouvia rock, saía para alguns lugares que não devia, comecei a usar maquiagem, né? Mas depois que eu comecei a namorar ele, eu acho que eu me firmei mais. Inclusive porque quando a gente se conheceu, ele tinha um blog que falava sobre coisas da igreja, coisas da Bíblia, e isso ajudou muito a afirmar realmente a minha fé, né? Qual que era o blog? Na verdade, no início era a Liga. Chamava a Liga. A Liga. E depois se tornou Preceitos mesmo, depois virou o nome do grupo. A Liga? A Liga. Remetendo ao antigo sistema de JA que a gente tinha na nossa Isso. igreja. E daí o que acontece? Justamente nessa época que a gente estava fazendo esse blog, surgiu um programa, eu acho que na Band, na Rede TV, chamado Com A esse Liga. nome. Aí E daí a gente resolveu teve que mudar o trocar. nome, e daí que surgiu o Preceito. Ah, certo. Que bom. E vocês, como é que vocês conheceram a verdade presente? Bom, na verdade, tanto eu como meu esposo, né, amor? Foi logo depois que nós casamos, porque nós casamos, aí foi quando meu cunhado foi nos visitar, onde nós morávamos, e ele comentou que o Daniel, ele foi o meio, acho que de nós todos, assim, entre aspas, né? De conhecer. De conhecimento, assim, né? Que daí foi quando meu cunhado comentou que ele estava querendo montar um coral, o Daniel. E aí, como eu gostava e ele também era bem interessado também em música, a gente falou, vamos ir atrás então. E a gente entrou em contato para entrar nesse coral. E daí em diante a gente começou a aprender bastante coisa sobre a verdade presente e com o poder do Espírito Santo colocar aos poucos, né, tudo em prática em nossa vida. Assim. Eu aprendi bastante com as palestras que eles davam, né, o grupo Preceitos, e também eu assistia muito. Na época que eu entrei, foi justamente a época em que o MV estava forte. Foi a época do Daniel Spencer, foi a época que foi a época que vocês mais bateram forte lá, né? E foi nos meados de 2014, 2015, né? Essa época aí foi a época que nós mais eu mais comecei a assistir. Depois que eles passavam as palestras, eu assistia também muito o MV, assistia vários outros pregadores da verdade presente. Inclusive o mesmo que ele, né? Daniel Spencer, né? O Daniel Spencer, assisti muito também. E depois disso eu mesmo, eu sou meio bereano, eu não gosto muito de ir no que os outros falam. O Daniel sabe disso, né? Amém. Tudo que me falam, eu vou conferir. E aí, como diz aquele grupo da cidade de Samaria, né? Não acreditei mais porque Daniel pregou, o Daniel Spencer falou, mas porque eu mesmo ouvi Deus falar, ou seja, através do Espírito de Profecia e da Bíblia. E a partir dali eu mesmo fui tirando as minhas conclusões, fui estudando e fui me aprofundando mais, né? Aí nós fomos, como nós já estávamos formados, nós estávamos no grupo, aí era para ser um coral, né? Coral não deu certo, foi diminuindo pessoas, foi peneirando,
sobrou um conjunto de acho que uns 12, 13, né? Cantava, né? Aí nós ficou por um período assim, até ela ganhar a nossa primeira filha. E quando nós ganhamos a nossa primeira filha, nós ainda ficou um ano, né? Não, um pouco menos de um ano, né? Aí nós teve que parar de cantar, né? Aí nós deu uma separada do grupo, uma separada até longa, né? De quase 2 anos ou mais, né? Só um detalhezinho, assim que a Ariane ganhou o neném, já acho que foi Com 15 dias. 15 dias certinho. dias ela já saiu cantando com a gente, fazendo programação. Nós ficamos apavorados, né? Falando, não, é muito cedo ainda, né? a gente Não, falou se ela falei, queria 15 dar um dias tá bom. dar um tempo, mas ela vai continuar insistindo. Mas aí foi ficando, infelizmente, foi ficando pesado. E só um adendo ao que ele disse, lá na nossa região tem muita gente que fala assim, o fulano é seguidor do Tal fulano. Danielzinho, né? Daniel Timóteo. Do Zé Costa. Do Zé Costa, discípulo do Zé Costa, discípulo do Danielzinho. Mas aí quando falavam isso para o Carlos falou assim, olha, o Daniel pode ter me ensinado alguma coisa, mas o que ele me falou não é nem perto do que eu estou estudando. Né? Por quê? O Carlos que eu falava, ele ia conferir, ele ia estudar, e o conhecimento dele foi tido porque ele mesmo foi atrás. É que, na verdade, quando a gente pega para nós aquilo que falam, a gente não consegue se firmar. A gente realmente se firma quando a gente Lê com os próprios olhos. estuda e lê com os próprios olhos. Então, isso é algo assim que todos devem levar para a vida, né? Que nós não temos que confiar somente em palavras, mas sim no conhecimento que Deus nos traz. Porque talvez um ponto, vamos supor, um ponto de vestimenta que me leva talvez assim, a um ponto, não em questão, né, de assim, abrangente, mas às vezes Deus fala comigo de uma maneira e fala com a Marcinha de outra, né? Então Deus tem um modo de falar com cada um. Então por isso que isso é muito importante, que cada um estude por si próprio, né? Por si mesmo. Inclusive, como ela citou essa questão da modéstia, enquanto a gente fazia palestras nas igrejas, uma pessoa que era do nosso grupo, a Bruna, a gente sente muita falta dela, né? Um dia ela ficou de fazer uma palestra numa igreja e ela ligou pro Dani, eu acho que era na terça, né? Ela ia no sábado. E ela falou assim, Dani, eu encontrei uma mensagem no Espírito de Profecia e eu queria muito falar isso no sábado. Eu falei, mas o que você vai falar? Não, eu encontrei a mensagem sobre modéstia, então eu queria falar sobre maquiagem e sobre o uso de saia, porque eu li isso no Espírito de Profecia. E a Dani falou assim, não, se você sentiu que Deus quer que você fale isso, você vai falar. E daí no sábado ela falou isso. E foi tipo um boom, assim, até pra gente que tava dentro do grupo, né? Porque a gente cresce dentro da igreja, é tipo um choque, Porque não? na verdade todo conhecimento é progressivo, né? Sim. Quando fala assim, se converteu pra, vamos supor assim, pra verdade presente, não foi assim, Todas as ao coisas. todo. Foi sempre passo um a passo, passo, né? E às vezes, quando a gente recebe a verdade, a primeira atitude que a gente tem é negar, né? Assim, não é isso, né? Então, infelizmente, muitos de nós, inclusive eu, foi isso, né? Tipo, a gente negou a mensagem, falou assim, não é desse jeito, não. O que tem a ver usar calça, né? Se a calça não for muito apertada, não for colada, né? E apenas quando a gente começou a estudar mesmo sobre o assunto e vimos por nós mesmos que essa é a vontade de Deus, inclusive meu esposo insistiu para eu vir em 2015 no MV justamente porque a Sarah Spencer iria falar sobre esse assunto. Eu nem sabia, na verdade, que ela ia falar, mas como ela falou, foi uma benção, porque foi ali a decisão da atitude da minha esposa da mudança da Então história. foi. E daí, a partir disso, a gente começou a estudar mais sobre esse assunto, né? Então foi o que a Ariane falou. Não somente porque a Bruna tinha falado, mas depois a gente começou a Sempre tem estudar, um ponto em que o Espírito Santo usa, né, na verdade. Inclusive, e aí, desse ponto, ele te usa o Espírito Santo para incomodar, para que você busque por você, né? Muito bem, então assim vocês conheceram a verdade presente, né? Teve mais algum item, por exemplo, alimentação, ou vocês já eram vegetarianos estritos? Não, o estrito foi depois do MV. A gente começou a entender algumas coisas ali, a gente foi mudando e a alimentação do MV foi tão deliciosa. E a minha esposa costuma dizer que desde que ela casou comigo, ela já teve que se reinventar na várias cozinha umas vezes. 4, 5 vezes. Porque assim, o Dani é vegetariano ovo-lacto, né? Desde os 18, amor? 19 anos. Desde os 19 e eu desde os 13.
Inclusive, um dos pedidos que eu fiz pra Deus quando era pra arrumar um namorado era que Deus me desse um namorado vegetariano. E veio um namorado vegetariano, pela graça de Deus. E eu ainda fui mais chato, que eu exigi, eu pedi para Deus uma namorada vegetariana, que fosse cantora, que cantasse, me acompanhasse, não ficasse com ciúme, né, que pudesse me acompanhar na minha trajetória, que soubesse fazer pão e que também estivesse ligada no Ministério Jovem, porque na época eu fui diretor jovem, depois eu fui regional jovem e depois eu fui coordenador de regionais jovens, né? Então eu sempre trabalhei muito na área jovem e também e ela queria alguém também que ajudasse na área de desbravador, né? E ela também foi desbravadora e a gente quando casou foi exatamente todas as áreas, assim, parece que Deus foi selecionando a pessoa certa. Era a gente orando, eu orando de um lado por uma coisa e ele orando pela mesma coisa do outro lado. Falei assim, então deixa eu juntar esses dois que estão orando pela mesma coisa. E daí depois, só continuando a sua pergunta, né? Depois que a gente começou a entender um pouco da verdade presente, né? A gente era ovo-lacto, a gente bebia leite que nem bezerro, né? Bebia leite, requeijão, queijo. Chocolate. Hã? Muito chocolate. Muito chocolate. Você já contou essa história. Muito doce, muito doce, muito doce. E depois a gente foi se reinventando. Paramos de comer açúcar branco, né? E em um ano eu perdi 20 quilos por conta disso. Mas e a música? Foi difícil largar? Foi no MV? Ele palestrou sobre música também, né? Sim, sim. A música foi bem complexo para mim, porque assim, eu costumava... Não chegava a ouvir coisa pesada, muito pesada, mas entre aspas pesada. Porque Novo Tempo. Não. Eu ouvia coisa pior. Eu ouvia Guns N' Roses, eu ouvia Scorpion, coisa assim, Van Halen, Nirvana. Isso, antes de ser adventista. Aí quando eu vim para a igreja adventista, eu parei e através daquele filme Desafiando Gigantes, que aparentemente pode parecer um bom filme, eu descobri uma banda de rock que é a que toca a música inicial e a música do meio do filme. E aí eu gostei tanto da banda que aí eu comecei a ouvir o rock gospel deles. E aí eu percebi na igreja adventista que tinham bandas parecidas. E aí eu comecei a ouvir também na igreja. Então, essa área da música ali para mim foi muito difícil. Quando eu vi o áudio do Daniel Spencer e ele definindo ali sobre Beatles, que eu gostava, falando ali sobre Red Hot Chili Peppers, ele falando sobre Rolling Stones, era tudo coisa que eu ouvia. Aí foi assim, ele mostrando que Satanás estava por trás de tudo. Gente, foi uma facada em mim, entendeu? Aí eu realmente tive que ir parando, eliminando coisas do computador, eliminando coisas do celular, e até assim, parar entre aspas, só que eu ainda ouvia algumas músicas da igreja. A igreja ainda com percussão, com coisa assim e tal. Mas eu falei, não, essas coisas eu tenho que deixar. E quando a gente começou a estudar e ver que os tambores servem, né, nos cultos, assim, para os demônios, para invocar realmente os demônios, assim, gente, a gente está dentro da igreja e o tambor está sendo tocado. Então, em vez de a gente prestar um culto a Deus, a gente está chamando os demônios para dentro da igreja. Então, como que a gente está cantando uma música com uma letra aparentemente cristã, mas ao mesmo tempo com um ritmo que está chamando Satanás para dentro da igreja, né? A gente tinha até um irmão, um amigo nosso, que antes dele pregar, se alguém tocasse uma música muito pesada assim com bateria, antes dele pregar, mesmo que já tivesse feito a oração, ele orava de novo e pedia para que Deus expulsasse os demônios dali, para que as pessoas pudessem prestar atenção na mensagem. E aí uma vez eu perguntei para ele, e ele explicou que era por causa disso, né? E aí eu falei, poxa vida, então esse negócio é muito sério. Então eu tive que tomar a minha decisão. Ali no MV eu já estava bem balançado, né? Mas aí depois que o Daniel Spencer fez a palestra para nós, eu acho que essa nem, se eu não me engano, nem foi para o YouTube. Foi uma que ele fez para diretores de música que estavam lá e tal. Ó, vai aí uma ideia para as pessoas da Verdade Presente que vão pregar nas igrejas, né? Que isso acontece geralmente na música com bateria antes, Isso. que faça uma oração antes de começar a pregar, pedindo perdão por essa abominação.
né? Chamando o pecado pelo nome. E pedindo que expulse os demônios dali. E quem sabe até já fala mais uns textos generais sobre música antes de começar o sermão. Talvez eu precise disso. Mas isso me impressionou bastante. E a gente não tive assim casos assim de possessão demoníaca que eu vi mesmo, né? Assim, literalmente, mas eu via coisas assim bem parecidas. Então a gente foi tomando um pouco mais de cuidado. E aí tem aquele negócio, né? Tudo que a gente gosta é muito difícil de deixar. Mas é buscando a Deus, pedindo poder, porque eu acho que música e cinema foi as coisas mais difíceis de parar. E vocês, como é que foi, Ariane e Carlos, esses passos aí da Verdade Presente? Então, em questão né, que você havia perguntado sobre o vegetarianismo, eu nunca fui assim, né? Nunca fui vegetariana, não. Só depois mesmo que a gente começou a estudar, né? Bem o espírito de profecia, assim, que a gente foi começando a ver realmente, né? Os pontos necessários, assim, né? Da nossa reforma alimentar. Já meu esposo disse que antes da gente se conhecer, ele já foi, né, amor? Durante um tempo vegetariano. Já fui durante um tempo vegetariano. Eu adquiri a parte de vegetarianismo quando a mensagem de uma pregadora que não vou citar o nome dela, no caso não precisa ser necessário agora, mas ela ficou muito famosa na região justamente por pregar sobre alimentação, né? Estourou um CD, um DVD que estava espalhado dela por aí, e aí ela virou uma febre. Naquela época eu adquiri, entendeu? E mas aprendi. Só vegetariano, né? Não era estrito, né? No caso, né? No caso, eu não lembro sim, mas era só vegetariano, na parte sim. E eu peguei e tentei por um bom tempo, fiquei um bom tempo sem comer nenhum tipo de alimento de origem animal, vivi um bom tempo assim, só que como eu não sabia o processo, não entendia nada, só parei, então teve muitas coisas que... só que... foi por ouvir, né? não foi por estudar, aí eu caí nesse erro de voltar a comer logo depois. Mas logo depois, quando nós conhecemos o grupo, né, a minha esposa nós não tinha ganhado a primeira filha ainda, foi naquele momento que nós conhecemos o grupo, nós já conhecemos muitas verdades. Elas vieram em forma crescentes, mas todas em sequenciais rápidas. Elas não foram assim longas. Foi uma atrás da outra. Tipo, conhecemos sobre música, já conhecemos sobre alimentação, sobre vida no campo. O vestuário acho que foi um dos últimos que nós conhecemos, pelo que eu entendi quando eu entrei no grupo. Até vida no campo... Sim, porque eu acho que quando nós tivemos a nossa primeira filha com 1 ano, nós já foi pro campo, né? Ela tinha 1 ano de idade quando nós foi pro campo, né? Mas... tudo campo próximo. Mas tudo próximo da cidade, não é tão longe quanto aqui mas, tipo assim, já era bem afastado da cidade. Era 6, 7 quilômetros da cidade, 5. Então era mais ou menos essa média de distância, né? Então foi aí que teve esse processo. E o importante dessa história, que é importante ressaltar, é que com a mudança de alimentação, eu perdi muito peso. Eu pesava quase 100 quilos. Muitas pessoas olham para mim e falam, não acredito que você tinha 100 quilos aí. Na verdade era 100 quilos bem distribuído, então realmente também não aparecia muito. Eu cheguei a pesar 100 quilos, hoje eu estou beirando 69, 70 no máximo. Tudo isso foi depois que eu mudei a alimentação. Quando eu mudei para vegetariano estrito, o meu peso foi caindo, e isso em questão de 1 ano, talvez 1 ano e pouquinho, perdi todo esse peso. Deu uma faixa de quase 30 quilos, mais ou menos. Eu perdi com a mudança, né? E não é só isso, além de eu perder os quilos, teve uma benfeitoria. O estilo de alimentação que eu comecei a ter fez eu ter domínio sobre muitas coisas que eu sofria em questão de doenças mentais, físicas, que, sabe, deu para ver o resultado da mudança de alimentação. Então, ele atinge tanto na área espiritual como na área física também, né? Certo. Então essa mudança foi ótima e recomendo a todos aqueles que puderem, será de bom ajuda para quem adquirir esse hábito, porque é a vontade do Senhor. Vocês têm 2 filhas, né? Nós temos 2 filhas. Como é que foi a questão? Bom, ainda não sei se aplica homeschool, educação domiciliar, quando vocês aceitaram? Na verdade, desde quando ela nasceu, eu já tinha um pouco de conhecimento, né, sobre isso. Então, desde o princípio, eu já tinha escolhido que não
que não colocaria. Então, é por isso que eu falei que quando nós conhecemos a verdade, lá nos meados dos anos 2013, 2014, foi quando nós entramos pro grupo, nós conhecemos a verdade presente como um todo, mas de forma crescente. Então, até nós ganhando nossa filha, nós já ouvimos falar sobre homeschool, sobre vida no campo, a verdadeira educação, pelos espíritos de profecia. Então, assim, por isso que, justamente, quando a minha filha fez 1 ano, nós partimos para o campo, porque ela tinha isso em mente, que a filha tinha que ser criada no campo, que não tinha que ir para a escola. E aí, sempre tem, né, os favores e os contras da família, mas entre a família e Deus, a gente sabe sempre ficar com Deus. E Deus pediu para que fosse assim, né? Exato. Então, falando em oposição da família e da igreja, como é que foi que, bom, José Costa, ele está já doente, mas ele sempre teve oposição da igreja ou ele é pastor? Não, ele era um irmão missionário. Aliás, eu costumo dizer que o irmão José Costa, ele não era só uma pessoa que dava estudo bíblico, mas quando ele trazia uma pessoa para a igreja, ele trazia um líder. Uau. Entendeu? E as pessoas que vinham para a igreja pelos estudos dele eram pessoas que ficavam firmes realmente na fé. E eles têm, esses aí, têm propensão à verdade presente? Sim. E como você perguntou, perfeccionismo, se sim, dizer assim, você perguntou sobre oposição. Oposição, sim, e muita. Lá na CGO é muito forte. Sim, não só ele foi proibido de pregar nas igrejas, como depois futuramente fui eu, depois foi o Carlos, e depois em alguns lugares nem a minha esposa, nem a Ariane, nenhum de nós podia falar. Mas nada de disciplina e exclusão. Não, isso não chegou a acontecer. Cantar, vocês podiam continuar cantando? Algumas igrejas sim, não todas. Não todas. Tinha distrito que não queriam que a gente fizesse nenhuma oração sequer. Então a coisa foi se apertando. É lógico que tinha gente, mesmo nesses distritos, que furavam um bloqueio e chamavam a gente do mesmo jeito. Né? Mas a gente evitava de ir também porque a gente não queria afrontar ninguém, não queria... Vamos ver alguns vídeos deles cantando Quarteto Preceitos. Olha só, com você. Mesmo em meio à tempestade, eu me entrego em tuas mãos. Venho hoje aqui pra te entregar meu coração e minha vida, tudo em teu altar. Nossa geração quer brilhar por ti, tua vontade cumprir, tua vontade cumprir. Bom, sobre o emprego, quando eu cheguei a vir para cá, eu já estava desempregado mesmo. Mas eu preciso contar o que aconteceu de fato, para vocês verem que o desemprego não foi algo, como dizer assim, algo simples. Eu acho que foi mais a mão de Deus do que algo simples. Desde o ano passado eu já estava para vir para cá. A minha esposa, nós tínhamos tomado a decisão de vir trabalhar no Ministério do IAG. E nós entramos em contato com o Silverino e ele tinha aceitado a proposta. Assim, não, venho, é bom, nós estamos precisando de obreiros aqui voluntários para ajudar a gente mesmo, né? Também era casa, né? Só que aqui naquela época tinha um problema que não achava casa para se morar. Aluguel, meio que seja de aluguel, ou comprar, muito difícil aqui agora, né? Tá difícil de achar, não tá tão fácil. E no ano passado também estava da mesma forma. E aí, também eu tinha alguns certos receios comigo mesmo. Eu não queria ir, eu lutava contra a vontade de vir para cá, não de ir para o campo, mas de vir para cá. E não é nem questão de ministério nenhum, é porque eu mesmo tinha como é que eu posso dar um parecer mais claro para vocês? Eu tinha um pouquinho de falta de fé, de que Deus ia me amparar mesmo que eu chegasse aqui desempregado. É mais ou menos isso. Porque como a gente tem crianças, eu acredito que quem está me ouvindo agora vai entender. É importante que ouçam, porque assim como foi comigo, é com todos. Eu creio que Deus não faz acepções de pessoas em relação a isso. Eu tinha muito receio de vir para cá, porque como era algo muito incerto, eu ficava com medo das minhas filhas perecerem por falta de comer, por falta de lugar... um lugar onde, como eu não sou um homem que não tenho profissão de carteira, profissão no mercado de trabalho, então eu falei, não é tão fácil achar emprego. Eu fiquei preocupado com isso e a minha falta de fé também ajudou muito
a não vir para cá o ano passado. E aí, o que te ajudou a vencer isso aí? Então, o que acontece? Deus, ele basicamente me empurrou. Eu acho que eu comentei isso no último congresso da MV, quando você fez a entrevista com as famílias que chegaram até aqui. O que acontece? Eu voltei a trabalhar, trabalho fixo, e aí minha esposa falou, amor, vamos, nosso lugar não é aqui, Deus está mandando nós ir para lá. E aí Nós precisamos ir embora nós precisamos ir embora daqui. Lá nós temos homeschool, lá nós vai ter, temos os ministérios que crê na verdade presente, que prega isso, que vai nos ajudar também. E eu sempre também. ansiei muito em que nossa família tivesse agregada em algum ministério, sabe, ajudando de qualquer forma. De alguma forma, algum ministério, E aí eu relutava, eu falava, não, amor, aqui eu tenho emprego fixo, nós também tá no campo. E nós também estávamos no campo, né? Nós morávamos no campo, desde quando a minha primeira filha nasceu. E tudo isso foi acontecendo e eu falava isso. Aí acho que Deus falou assim, não, peraí, ele não está entendendo que eu quero que ele vai para lá. Aí Deus, o que ele fez? Ele me tirou um emprego. O meu patrão era muito bom, inclusive a família dele era adventista, então ele não trabalhava ao sábado, então o emprego não me impedia de continuar no emprego. Não tinha problema com isso. Na verdade, mas, primeiro você perdeu o sítio que nós gostávamos de morar. Mas Deus, ele fez eu ir perdendo pontos a ponto daquilo que eu usava como desculpa para continuar naquela região. Na verdade, ele falava do sítio. Sítio que eu já tinha, então eu morava num sítio muito bom. Aí quando a minha esposa falou, vamos pro campo, falamos, mas já tá num campo. Aí Deus foi lá e fez com que o homem me tirasse do campo. Eu tive que procurar outro campo para morar. Aí a minha esposa falou, você tá vendo, amor, ó. Aí eu falei assim, mas amor, aqui achei outro campo, eu tô num emprego. Aí Deus foi lá e fez meu patrão mandar eu ir embora do emprego. Aí quando eu estava desempregado, meu sogro estava me dando trabalhos diários. E aí o outro dono do sítio onde eu estava, basicamente não pediu que a gente fosse embora, mas o estilo de vida era totalmente o oposto do nosso. E para a criação das nossas filhas não seria muito bom. E basicamente nós combinou e não deu certo, eu tive que sair de lá. E aí só tinha uma oportunidade. Ou vinha pra cá ou ia pra cidade. Sério? E aí Deus basicamente foi o ponto-chave, porque Deus falou assim, olha meu filho, você decide, ou você vai pra cidade, enterra sua família de novo, como lá perdeu metade da sua por ter ficado muito tempo na cidade, ou você vai pro campo de uma vez pela fé. E foi o passo de fé, num belo domingo, depois que nós veio aqui visitar. E no domingo também, eu acho que o ponto-chave, assim, de você decidir também, que você tinha comentado comigo, foi no domingo em que nós fomos cantar no Brasil Novo. Foi depois que ele veio aqui. Isso. Foi depois que ele veio aqui, né, voltou, naquele domingo nós foi cantar no Brasil Novo. Quem sabe também o sinal foi o limão siciliano que eu te dei? Muito bom, verdade, muito bom. Isso pode ter contribuído. Grama na balança. Daniel, ele ficou guardando aquele limão parecendo ouro em casa. Você não deixa... E você tinha dado Não 2, comeu, né? Quem mexeu? Eu abri e ele falou, mas amor, eu tava guardando pra fazer um suco. Pois é. Outra coisa, o amor dos irmãos aqui também me cativou bastante. Eu vi que eu poderia confiar nos irmãos que estão aqui, que são irmãos da verdade presente, que vivem o amor de Cristo, sabe? Aqui no IBC, no IAG, no Monte Oreb. Então eu senti o conforto dos irmãos quando eu vim pra cá. Então quando eu voltei, a balança ficou um pouco mais pesada para vir do que para ir, do que continuar lá. Aí chegando lá foi o golpe final. No domingo eu tomei a decisão, falei, olha, eu tenho que ir para o campo. Eu não quero nem saber se eu vou estar trabalhando lá ou não, se eu vou passar fome lá ou não. Se eu tiver que passar fome lá ou na cidade, eu prefiro passar lá. Porque pelo menos eu estou fazendo a vontade do Senhor. Amém. E aí, na segunda-feira, quando eu conversei com o Severino em relação a se ele ainda estava disposto a aceitar a gente aqui, ele falou, não, pode vir, eu preciso de você aqui para ontem. Na linguagem mais simplesinha de dizer, né? Eu precisava urgente. E aí só concluiu o que Deus queria que eu viesse para cá de fato. E aí Deus foi preparando todas as coisas, tudo certinho assim, que... Naquela semana eu já estava aqui. Na segunda-feira, naquela semana, no final dela eu já estava aqui, né? Na sexta-feira. Esse foi o que me fez vir, foi o amor desse lugar, as pessoas, sabe? Aqui você percebe que realmente a mão de Deus, né? Sempre sim, dizendo. Então, né, mas também, né? eu falo isso porque assim, o amor dessas pessoas é amor de Deus mesmo. A gente percebe que é o trabalho de Deus no coração delas, então isso me trouxe paz, me trouxe confiança, certeza que os irmãos realmente faziam como acontecia no livro de Atos. Um ajudava o outro, né? Estavam unidos, né? Sim. E isso me fez muito vir aqui, né? E o conselho que eu dou é, não espere como eu esperei, porque eu esperei por um bom tempo para tomar essa decisão.
posso ter causado alguns defeitos e sequelas na minha família. Esse é o conselho que eu dou para cada um. Não espere não, porque pode causar sequelas talvez irreversíveis ou talvez que dê muito trabalho para ser reversível para cada família. Amém. Muito bem. Mas a Anne foi educada em casa desde criança. Ela chegou aí para a escola? Não. Graças a Deus. Amém. Então, que bom que foi salvaguardada. Isso. Isso daí que nós ia falar. As nossas filhas, desde pequenas, já foram criadas nos princípios da verdade presente, tanto na alimentação, como na modéstia, como na educação. Tudo em fase de crescimento. Tudo em fase de também, crescimento, né? Nós pegamos, então, vamos dizer que nada da podridão do nosso passado nós passou para nossa filha, a não ser alguns defeitos de caráter que nós ainda estamos consertando, né, com o tempo, né? E precisamos estando aqui é que nós vamos consertar mais ainda, que essa é a obra de Deus. Vir para o campo é consertar o caráter daqueles que estão defeituosos, né? Amém. Glória a Deus. Agora, Amém. Daniel, Timóteo e Marcinha, você também passou por um conflito tanto, né, no seu emprego ali, porque você era designer gráfico. Assim, design gráfico, nessa área eu já atuo há mais de 20 anos. Estava num trabalho estável, tranquilo, minha esposa concursada, nós tínhamos assim uma vida, entre aspas, estável. Morávamos num sítio de um irmão da nossa igreja, uma pessoa maravilhosa, que nos deu a possibilidade de conhecer como é a vida no campo, os irmãos Trevelin, nos deram a oportunidade de morar no sítio, então nós estávamos com uma vida bem tranquila. Não tinha assim, necessidade de partir assim, para tão longe. Mas o que aconteceu? O sítio que a gente morava não era, no máximo, 20 quilômetros da cidade. E o que aconteceu? A cidade começou a expandir e começou a se aproximar do sítio. E nós mais dormíamos no campo do que morávamos. Nós trabalhávamos os dois na cidade, ficava no campo basicamente só à noite para dormir e no fim de semana. E era aquela vida, continuava sendo aquela vida corrida, né? Então não mudou tanto, mudou de início, mas depois a gente foi vendo que a coisa não mudou tanto assim. Com relação ao trabalho, o trabalho assim, não foi assim nós tivemos alguns problemas porque essa questão da vacina está em tudo quanto é lugar. E aí foi se aproximando da gente também. E eu não queria expor ninguém, como as pessoas não entendem como a gente entende nessa questão da vacina, então tinha pessoas que achavam que eu poderia ser um perigo tanto para os funcionários da empresa quanto para os clientes, né? São quantos funcionários? Lá na empresa, onde eu trabalhava, eram 6 assim de linha de frente, basicamente, né? E às vezes contratavam uma pessoa a mais para dar uma força para trabalho externo. E só você e mais alguém? Sou eu e mais um outro querido irmão nosso também que optamos por não tomar vacina. E como o trabalho dele era mais externo, então não tinha tanto problema, mas o meu era interno, porque eu estava como designer e também eu estava como atendente, né? Então, aí eu pensei assim, ou eu deixo as minhas crenças, né? E me aceito ser vacinado, ou minto a respeito de que eu fui vacinado, ou então eu, para respeitar a opinião das outras pessoas, eu me resolvi sair, né? O patrão até falou que eu poderia perder tudo, perder os direitos e tudo mais e tal. Depois eu conversei com um amigo meu que era advogado e ele falou assim, não, Daniel, é exatamente isso, entendeu? Se você se opõe à vacina, você não tem direito a nada, entendeu? O seu patrão a qualquer momento ele pode te demitir. Por justa causa você sai sem direito a nada. Ou você pode pedir demissão e você sai sem direito a nada também. E o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha um carro que valia quase 30 mil na época. Eu pensei em vender o carro, eu ia pegar o meu acerto, ia pegar FGTS, ia pegar seguro-desemprego, juntando tudo mais de 40 mil. Eu ia acabar pegando, né? E eu pensei, vou para o sítio com tudo isso. Né, parceiro? Então, pelo menos você vai ter uma vida assim, tranquila no sítio e tal, né? E aí, na nossa volta da viagem que a gente fez, estourou o câmbio automático do meu carro, mais de 7 mil reais para arrumar. O meu emprego, o patrão falou assim, não vou te mandar embora se você quiser, você que pede demissão. Então, perdi acerto, perdi tudo, perdi carro, tive que vender o carro por menos, praticamente 20 mil,
tive que comprar outro carro, bem mais em conta. E aí eu fiquei pensando, mas por que tudo isso está acontecendo comigo? Parece que eu estou querendo fazer as coisas certas, está dando tudo errado. E eu fiquei assim indignado, mas depois eu fiquei pensando, se eu vou para o sítio com 40 mil reais na mão, onde é que está a minha fé? Deus precisa que eu dê, assim como o Carlinhos deu, um passo de fé. Né? E com relação ao que o Carlos falou, teve um negócio assim, foi primordial assim para mim. Porque eu lembro quando eu comprei aquele carro, eu tinha um Zafira de 7 lugares. A gente comprou, por quê? Porque nós tínhamos o nosso ministério. E eu pensei, eu vou comprar esse carro porque... E nós não tínhamos carro também. Eles não tinham carro. Aí eu comprei esse carro porque eu falei assim, a gente pode entrar e viajar nós 4, mais o Luiz que tocava violão pra gente e as crianças dele. Né? Então cabe 7 certinho no carro pra gente poder fazer o trabalho missionário, porque toda tarde de sábado a gente saía para fazer visita missionária e para, às vezes, distribuir livro da grande controvérsia, visitar as pessoas desanimadas na fé e tal. E quando eu fiz isso, quando eu resolvi comprar esse carro, algumas pessoas do meu trabalho chegaram em mim e falaram assim, você é louco, você vai comprar um carro que bebe muito, um carro caro, de mecânica cara, difícil de venda, entendeu? Você é louco, você vai fazer isso para os seus amigos? Seus amigos nunca iriam fazer coisa desse jeito para você. Você é louco. Mas por que para os amigos? Oi? Porque eu ia fazer isso também para ajudar no ministério e auxiliar meus amigos aqui também. Então eles falaram assim, não, isso é loucura. Eles nunca iam fazer coisa desse tipo por você. E eu falei assim, bom, mesmo assim eu vou confiar nos meus amigos. Né? E comprei, e a gente fez muito trabalho missionário junto, perdemos o carro juntos. Só que aí o que acontece? Quando o carro estragou na nossa viagem. Mas o engraçado E eles emprestaram o carro deles pra gente algum quando dia. quebrou o meu carro e eu tinha que ir pro trabalho, ele já tinha comprado dele e emprestou dele pra mim. Mas não quebrou na tua mão. Não quebrou, graças a Deus. Só que aconteceu um detalhe. Assim como eu comprei um carro e pensando em mim, mas pensando nos meus amigos também, hoje eu estou aqui no campo porque eu fui amparado pelos meus amigos que estão aqui. Amém. Porque eu estou morando na casa deles. Então, eu emprestei e ajudei eles com o carro. Hoje eles estão emprestando e me ajudando com a casa. Por isso que tem um provérbio que fala, Provérbios 11, se não me engano, 24. Aquele que empresta... Não, como é que é? Há um que dá liberalmente e ainda mais lhe é acrescentado. E Jesus também falou, dai e ser usado dado. Exatamente. Então eu vejo esse texto se cumprindo praticamente assim na minha vida, né? Então eu sou muito grato a Deus por isso. Glória a Deus. Então, sim, mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Não, tem a esposa também era empregada, né? Aqui era só eu, mas no caso ela era também. A Marcinha é psicóloga, né? Sim. Trabalhava para a prefeitura. Sim. Concursada. Fala um pouquinho como é que foi a sua despedida lá do Egito. Então, pra mim foi um pouquinho mais difícil, né? Porque eu sou bem racional, assim, então eu relutei muito. Porque eu fiquei, ai meu Deus, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai se manter? Daí eu até conversei com o Dani, vamos só no final do ano, que dá tempo da gente juntar um pouco mais de dinheiro. Sem falar que ela é ansiosa, mais ansiosa que o Carlos. Mais do que eu. Mais do que eu. E assim, talvez se eu demorasse sei lá, até o final do ano, talvez eu mudasse de ideia, né, em vir, né? Então o Dani falou assim, não, vamos logo. E pela graça de Deus, ainda Ele permitiu que eu ainda tinha 2 meses de férias, né? Então eu vim recebendo, então esses 2 meses eu ainda tenho para receber, né? Até em dezembro pedir minha exoneração, né? Uma mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo é que estudem por vocês mesmas. Peguem o livro Vida no Campo, peguem o livro Eventos Finais, O Grande Conflito e saibam que momento que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes a gente pega pregador X, pregador Y e fala assim, é momento, não é momento de sair. E a gente fica confuso, porque um lado puxa para cá, o outro puxa para lá. E às vezes a gente não sabe qual opinião, qual decisão a gente tomar. Então estude por vocês. Sejam bereanos, assim como bereanos. Não se deixem influenciar pelas pessoas.
mas sim peçam ao Espírito Santo para iluminar a mente e abram os livros e vejam qual que é a vontade de Deus para esse momento que a gente está vivendo. A gente vive num momento solene e o tempo está acabando. Então, ou a gente toma uma decisão firme agora, ou talvez a gente não tenha mais tempo de tomar. Amém, verdade. A gente temos que entender o seguinte, usando do que a Márcia falou sobre a gente estudar pela gente mesmo, Jesus sempre deixou claro que nós devíamos nós mesmos estudar, porque ele fala o seguinte, que o povo perece por falta de conhecimento. Não é porque um pastor ou um pregador ou um missionário falou, porque de fato não é a decisão deles, é a sua no final, e a sua tem que ser baseada no que você leu, no que você estudou, e o Espírito Santo está aí para poder mostrar para cada um. Pode ser a pessoa mais ignorante da terra em relação a conhecimento com teologia, mas eu garanto que o Espírito Santo irá guiar a cada um na verdade presente. E como eu falei, muitas vezes quando vamos só pelo ouvir, não nos firmamos. Em vez de nos converter, nós nos convencemos. E quando a coisa se aperta, o nosso convencimento muda, né? Muda. Então, para a gente realmente se firmar em Deus, é só a gente estudando por nós mesmos. Exatamente. Verdade, Daniel. O que eu diria era o seguinte, como a gente está vendo que as coisas estão se afunilando, nós vemos que o nosso tempo está acabando. A intercessão e a remoção dos nossos pecados no santuário celestial está se findando. O apelo que eu deixo é realmente para que as pessoas também estudem por si mesmo e tomem uma atitude, tomem uma providência, porque de repente, como o Carlos mencionou, hoje você pode talvez sair da cidade com a sua família, amanhã pode ser que você saia só com a esposa ou só com o filho, e depois pode ser que você tenha que sair da cidade sozinho. Porque quanto mais tempo passa, mais perda você tem, vai né? tendo mais perda. Isso é bíblico, né? Tantas pessoas que demoraram para tomar uma atitude sofreram muito mais quando foram obrigados, na verdade, a se tomar. E não somente semear também colherá. Exatamente. E não somente em relação à vida no campo, né? E também as outras coisas Sim, que Deus pede. todas as coisas. Porque se houve um tempo que nós poderíamos andar na nossa caminhada cristã, o tempo está tão apressado que nós temos que correr. Então nós temos que buscar forças do Espírito Santo para mudarmos aspectos do nosso caráter na nossa vida muito rápido, porque a gente não sabe quanto tempo esse mundo ainda tem, né? Só complementando, nós estávamos sentados aqui até conversando sobre isso. O que é importante, às vezes as pessoas perguntam, mas será que é o tempo de nós ir para o campo agora? Porque muitos estão pregando paz, e não é bem assim, né? E Jesus disse que quando pregar paz, que viria de repentina destruição, né? Aí será que não é o tempo? Muitos de líderes estão pregando que não é agora, isso aí é só quando sai o decreto. A pergunta é, se agora que temos o livre acesso, é difícil moldar um caráter fora da cidade, dentro da cidade ou fora dele, quando vier o decreto, que vai ser uma perseguição a qual você estará com a pressão sobre o mundo em cima de você, você não vai conseguir ter essa transformação de caráter. É por isso que o tempo é hoje. Nós, na verdade, nós estamos atrasados para ir para o campo, né? Por isso que eu usei esse gancho, porque ela disse, se houve um momento que nós podíamos caminhar para a mudança de caráter, agora não temos que caminhar mais, temos que correr para a mudança de caráter. A gente vê um texto de Isaías, fala assim, este é o caminho, andai por ele, né? Depois Jesus fala, entrai pela porta estreita, tudo isso no sentido de andar. O apóstolo Paulo lá em Hebreus, ele já pega e fala, corramos a carreira que nos está proposta. Amém. Então a gente tem que avançar. Mas na época de Paulo já era para correr, imagina não. Então, eu vi que a Ariane tem versos cantados, então vocês estão usando essas ferramentas também para serem santificados. Sim, né? Com certeza, e como nos ajuda, viu, Daniel? Não. Versos cantados nos Pra ajuda memorizar. muito na nossa vida espiritual. Quantas vezes E a das gente... filhas também, né? Sim, dos Principalmente das nossos filhas. filhos também, das nossas filhas também. Porque
quantas vezes a gente está passando, às vezes, por alguma provação no dia e a gente lembra num verso cantado e a gente canta, a gente se revigora ali para o restante daquele dia. É maravilhoso. Eu acho que uma das melhores ideias que já tiveram foram fazer versos cantados, porque realmente, assim, eu acho que é um remédio, assim. Que Deus abençoe muito as pessoas que estão nesses ministérios. Sim. Gabi, Sonlight, aí Marco de Lázaro, Sim. João Kuntz e família. E muitos outros. Maravilha, olha, então nós vamos... e vocês estão há 2 semanas no campo, é a primeira vez na vida que vocês estão no campo, né? Morando no campo. Literalmente, assim, dia inteiro. conhecendo a verdade presente, sim, nós dois, né? Eu já morei no campo bem novo e depois lá no sítio E do como é que estão se sentindo, então, com esse passo? Maravilhoso. O trabalho que a gente está desenvolvendo, eu falei para ela aqui que em 2 semanas eu consegui já aprender coisas que eu acho que demoraria anos para aprender, né? Com relação a plantar, cuidar de terra. Então você está na agricultura do IAG? Também. A gente faz um pouco de cada coisa no IAG, né? Mas uma área que tem me deixado assim, muito feliz, essa área realmente da agricultura, porque eu tenho aprendido bastante coisa muito legal. Construindo galpão? Também. O que mais, cara? Então, Na verdade, meu esposo é um quebra-galho, um nós bombril. estamos como quebra-galho. Eu ajuda na plantação, nós ajuda na construção, ajuda na parte quando quebra os maquinários, que eu procuro estar mexendo ali para arrumar, para poder estar usando de novo, que nem carro, eu sou mecânico, eu mexo com parte de carro, de moto, o que tiver na frente a gente vai mexendo, né? Então, é importante, mas melhor que mexer com a plantação não existe, né? A senhora White fala que a verdadeira educação está no método de plantar, né? De cuidar da terra, né? Educação. Amém. E, na verdade, assim, é que eu acredito que eles já perceberam isso mais que eu. Porque eu fico mais em casa com as meninas, né? Mas, depois que eu vim pra cá, a gente vê, assim, mesmo que a gente tenha muitas dificuldades, né? Porque é uma vida totalmente diferente, né? É uma vida totalmente nova, assim. Mesmo em meio às dificuldades, nós vemos como nós temos paz com Deus, como Deus nos dá aquela tranquilidade, aquela calma. E se torna, mesmo em meio à dificuldade, prazeroso a vida, o dia, sabe? É revigorante, não sei, por mais que você se sente cansada, no outro dia você, ou no mesmo dia até, você se sente assim renovado, é algo diferente. Você realmente sente paz com Deus, na verdade. Eu tô me sentindo assim. E acredito que em questão dos meninos também, eu acho que eles percebem, eu acho que até mais que eu, que eles eram acostumados assim, com a pressão da cidade, em trabalho, agora trabalhar entre irmãos é uma vida totalmente diferente, né? Glória a Deus. Então vocês vão agora expressar num cântico, né? Essa alegria de viver a vida cristã. Não sei qual vocês já escolheram. Quando penso nas promessas que Ele fez, tantas coisas se cumpriram para mim. Sua mão me alcançou, Sua bênção ali ficou, e o meu coração se enche de louvor. Eu te louvarei sempre, aonde eu estiver, eu te louvarei para sempre, até o céu chegar, pois o teu amor me inunda, e por isso vou louvar-te para sempre. O meu Deus é fortaleza na aflição. O meu Deus é fortaleza na aflição. Me protege da pior das tentações. Me protege e me leva seguro no caminho que me leva ao céu, e o meu coração se enche de louvor.
te louvarei sempre. Aonde eu estiver, eu te louvarei pra sempre, até o céu chegar, pois o teu amor me inunda, e por isso vou louvar-te para sempre. Eu vou louvar, até o céu chegar. 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 E ali ficar.